Estamos de volta, então, com o nosso programa Sempre com Você, nesta tarde de quinta-feira, gente. A gente comentava aqui, né, doutor Décio, tá acabando julho. Tá acabando, já estamos no final do ano. Para mim, final do ano, ótimo, adoro Natal. Agosto, 5 meses pro Natal, né? É verdade. Chegando, a gente gosta de Natal. Uma vez a gente fez uma matéria aqui sobre, não aqui, né, mas assim, de pessoas que não gostam do Natal, né? Natal é uma época tão bacana. Pois é, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Nascimento de Jesus, enfim. Eu gosto, eu particularmente gosto. Eu gosto também. E aí a gente está aí já nessa última semana de julho, né? Claro, esperando, né, a sua colaboração. Você que ainda não colaborou com a revista de julho, gente, dá tempo, vencimento agora. Vê lá o vencimento, às vezes é 31/7, né, até domingo. Você pode fazer a sua contribuição, de repente lá no começo do mês você não podia, mas agora você pode, né? A gente recebe tantos testemunhos de pessoas que começam a colaborar com a gente e percebem que não é questão de troca, mas que é o reconhecimento mesmo, né? Devolver com gratidão aquilo que Deus te dá. E aí, pessoas que falam assim, nossa, quanto trabalho surgiu para mim. Depois eu comecei a colaborar, depois eu comecei a devolver meu dízimo na minha comunidade. Quantas coisas mudaram, nada mais me faltou. Porque Deus, ele é muito bom, gente. Deus observa inteiramente o desejo do nosso coração. Às vezes, por exemplo, nesse mês, né, você está aí, queria colaborar com a gente, mas não tinha condições de colaborar com o valor que você desejava. Mas você, né, colaborou com pouco, um pouquinho, que para você às vezes é pouquinho, mas para nós, né, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada, né? Você colaborou com um pouquinho, para nós é de grande valia. E eu tenho certeza que Deus olha para você. É como aquela história da viúva, né, que ela não doou o que sobrava. Ela deu tudo que ela tinha. E é isso que nós temos que fazer. Então você que está em casa, não colaborou ainda com Julho, é só ligar para nós, 3349-1015, a Rose te explica direitinho. Vê aí o vencimento do seu boleto, faça a sua colaboração. Lembrando que a nossa colaboração ela é espontânea, ou seja, aquilo que o seu coração desejar. Qualquer dúvida, 3349-1015. E nós estamos hoje aqui no nosso programa, né, dessa quinta-feira do direito, falando sobre as novas leis trabalhistas dos empregados domésticos. Houveram algumas mudanças, a gente estava falando aqui, né, doutor Décio, que antigamente quase as pessoas não eram registradas, só que o senhor até me corrigiu, que diz que ainda hoje, né, não há registro, justamente por causa desse cálculo que é feito, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O pagamento da Previdência sempre foi feito para as empregadas domésticas? Sim, obrigatoriamente sempre foi feito. O que não era feito era o FGTS, que era optativo, e a partir de 2015 a lei foi complementada, e aí o empregador passou obrigatoriamente a recolher a FGTS, que é a garantia na saída da rescisão do contrato de trabalho em favor do empregado. O empregado doméstico, dependendo da quantidade de tempo que ele fica na casa, se torna da família já, né? Com certeza. Eu, por exemplo, tenho a felicidade de ter a Silvia da minha vida já há 16 anos. E espero que fique por muitos anos. Que maravilha. Doutor Décio, essa contribuição com a Previdência, né? Ela ainda é feita. E como que é feito o cálculo? Olha, o cálculo, salvo engano, é 8% sobre o salário que ela receba e é pago. E nesse valor é o E-Social, que já está aglutinado também 3,2%, que é a parcela da FGTS, que no caso ela vir a ser mandada embora, é uma garantia que ela tem, porque ela não tem 40% como empregado normal. Então, ela recebe esse valor, esse plus que na realidade é igual aos 40% do empregado normal. Então, como está ficando tudo diferente agora, mudando para elas, né? Para elas e para eles, também temos empregados domésticos, né? Tem o empregado doméstico que tem os mesmos direitos que o empregado doméstico. A modificação favorável ao empregado doméstico é que ele tem licença paternidade de 5 dias quando nasce um filho. Olha. Isso não tinha antes. Agora legal. Tem, na nova lei tem. Agora é legal, né? Isso é legal. Isso é legal. Tem o seguro-desemprego, tem os benefícios previdenciários, estabilidade, enfim, de acidentária, recebimento de auxílio-doença pelo INSS, tanto o empregado masculino como o empregado feminino tem esses direitos. E para o empregado doméstico tem a questão do piso salarial? Porque assim, a gente tem sindicatos que brigam pelas as várias profissões, né? Mas no caso, por exemplo, do empregado doméstico é algo novo, né? Tem um piso, ou a pessoa ela paga quanto quiser? É um acordo entre empregado e empregador? Pode, claro, pode ter um sindicato de empregados domésticos que determine um piso normativo, mas o normal é um salário mínimo. É o mínimo que ela possa receber durante 30 dias, atualmente R$ 880. Mais vale transporte, enfim. Tem também o direito ao salário família, que é de crianças até 14 anos, que recebe entre R$ 27 e R$ 31. Aí teria que ficar a tabela específica com relação a isso.
Só para quem está em casa, de repente, entender, né? Um trabalhador como esse que trabalha e ganha cerca de um salário mínimo, aí, R$ 880, quanto mais ou menos que o empregador gasta com ele? Porque tem um valor, é um valor muito acima desse valor, né? Na realidade, como eu disse no início, o empregador doméstico, ele tem gastos que chegam aí a aproximadamente o dobro do salário que ele paga. Por isso que é o problema de você acabar aí a registrar um empregado formalmente. A incidência e os impostos são tão elevados que o empregador opta por não fazer o registro e esperar uma eventual reclamação trabalhista, onde ele poderá fazer um acordo lá e ser bem menor do que se ele tivesse pago durante todo o período. Aí vai ser me perguntado, mas e com relação ao INSS? Aí é uma ação que ele vai ter que entrar na Justiça Federal, porque a Justiça do Trabalho, mesmo que ela dê aso ao vínculo e dê aso à resposta do empregado que ele queria, ou seja, que ele trabalhou e não recebeu o INSS, a Justiça do Trabalho ela não pode julgar o recolhimento do INSS. Isso é uma competência da Justiça Federal. Só que ela agressando na Justiça Federal, vamos dizer aí que em 10 anos, 15 anos ela resolve. E a questão do adicional noturno? Porque a gente sabe que tem muitos empregados que dormem na casa, né? Dos seus O fato de dormir não tem direito ao adicional noturno. Ele está dormindo em trabalho. Se ela tiver na função dela à noite, entre 22 horas de um dia e 5 horas da manhã, no exercício da função, aí ela tem direito ao adicional noturno de 20% sobre a hora normal. Agora, se ela estiver dormindo, não há direito algum. Ela não está à disposição do empregador. Tá certo. O Pedro pergunta assim, o empregador pode descontar do salário dos trabalhadores moradia e alimentação? Antes não podia, atualmente eu entendo que pode. Desde que haja... Agora, ele pode conversar com o empregador. Isso é uma coisa que ele pode muito bem ajustar do contrato. Olha, você vai dormir aqui em casa, mas eu não vou lhe pagar. Eu, como advogado, até oriento os meus clientes para que seja descontado algo do empregado, para evitar que depois o empregado, o mau empregado, procure a justiça para receber o salário intitulado salário in natura, que é a habitação, que é a alimentação. Então eu entendo, se o empregador está dando esse benefício, que é a alimentação e que é a habitação, eu não acho justo ou correto que depois que o empregado venha sair do emprego, leve o seu empregador à justiça para receber aquele salário in natura. Em via de regra, ganha. Estão perguntando aqui da diarista, está chegando bastante pergunta aqui sobre a questão das diaristas. Qual que é a diferença, né? E eu ia até fazer essa pergunta, a diferença da empregada doméstica... É a habitualidade e eventualidade. Para diarista. A empregada doméstica é aquela que é pessoal, ou seja, ela se faz presente todos os dias na casa do empregador. É habitual, porque ela todo dia faz aquele serviço. Ela recebe uma remuneração e está subordinada às determinações do empregador. Já a diarista, ela faz serviços por conta própria, de forma autônoma, sem vínculo de emprego, sem pessoalidade. Ela pode ir da sua casa, como ela pode mandar uma amiga naquele mesmo dia fazer o serviço. E desde que faz esse serviço de uma a duas vezes, eu acho isso que há uma interpretação doutrinária e jurisprudencial que entende que hoje que a empregada doméstica, que a diarista, em fazendo 3 dias de trabalho, passe a ser empregada contratada. Eu discordo disso, eu acho isso um absurdo, porque na realidade a empregada doméstica ela pode prestar serviço na casa de A, B, C, D ou E. E o fato dela trabalhar em 3 dias não dá o vínculo, mas tem juízes que entendem que se você trabalhar 3 vezes por semana durante determinado tempo, digamos aí 6 meses, passou a ter o vínculo de emprego. Justamente essa pergunta que estava aqui da Silvana, né? Que ela, assim, durante muito tempo ela tem uma diarista, né, que vai 2 vezes por semana na casa dela. E ela, assim, nunca deu nenhum recibo, né? A menina nunca assinou nenhum recibo para ela das diárias, por exemplo, né? E aí ela fala assim, que se ela precisasse de mais um dia na casa, como que se ela teria que registrar? Olha, atualmente eu diria a ela o seguinte, que tudo aquilo que ela pagar, ela pegue primeiramente o recibo. Porque o recibo nada mais é do que a prova da contraprestação do serviço realizado. Tem que ter o recibo. Segundo, não há necessidade de contrato, porque a diarista ela faz o serviço quando e onde ela pode ir ou não. Não é? Agora, 3 dias eu também acho
complicado, mas infelizmente, pelo que eu vejo no dia a dia nos tribunais, infelizmente tem juízes que estão entendendo que há um vínculo de emprego. Então eu diria a ela para contratar uma outra diarista que não fosse aquela, para evitar justamente o vínculo de emprego que vai aumentar os gastos que ela tem. Mas é importante, por exemplo, a pessoa, mesmo que seja uma diária, né? Seja entregue, né? Um recibo, assinado, Claro, recibo. sem dúvida Para que alguma. de repente, vamos supor que de repente fica normal, 2 vezes por semana a pessoa tá lá para fazer a limpeza. 2 dias, vamos fixar 2 dias, né? E a pessoa de repente depois falar que não, que trabalhava mais. Aí o ônus da prova é de quem alega. No caso, o empregado diarista vai ter de ir em juízo e vai ter de provar que ao invés de 2 dias fazia 3. E a falta do recibo se prova através de prova testemunhal também. Ou seja, é difícil a diarista conseguir provar, porque trabalha ela dentro da casa do empregador. Logo, ela não tem contato com pessoas de fora que possam servir ela de testemunha. Então, se ela fizer isso, ela vai ter prejuízo também. Tá certo. Chegou uma pergunta aqui pra gente, escrito assim. A pessoa trabalhou 14 anos em uma casa, foi mandada embora e só acertaram os direitos depois. A lei das... Depois... Bom, eu não entendi. Tá escrito assim, ó. A pessoa trabalhou 14 anos em uma casa, foi mandada embora, só acertaram os direitos depois da lei das domésticas, tá certo? Veja bem, ela tem de verificar quando que foi. Independentemente de ser antes ou depois da lei, ela vai receber os mesmos direitos a partir do momento que houve a rescisão. Esses direitos seriam o aviso prévio indenizado, as férias vencidas e férias proporcionais, 13º não pago ou 13º proporcional, mais seguro-desemprego. Aí vai ter de verificar se o FGTS era antes da lei de 2015 ou depois da lei, né? Se foi depois da lei regulamentada, é obrigado a fazer o pagamento do FGTS daquela data para frente, não retroage 14 anos, né? Então é isso. Estão perguntando aqui também o seguinte, da diarista ainda, né? A diarista que trabalha, né, lá, se ela precisa ganhar vale transporte, né? E se ela tem que ficar o dia inteiro? Não. A diarista, em tese, não recebe vale transporte. Já diz o nome, diarista. Ela recebe uma diária que ela é avançada entre quem faz o serviço e quem recebe o serviço. Ela pode trabalhar 4 horas, pode trabalhar 2 horas, pode trabalhar o dia inteiro. Não tem um regramento de horário, mas em regra, digamos, seria uma diária de 8 horas por dia. Tá certo, olha só. Carmen pergunta assim: trabalhei mais de 10 anos em uma casa e tive que sair do emprego para cuidar da minha mãe. Só recebi R$3.000 de todo o acerto. Não sei dizer se está tudo certo. Será que está certo? Aí ela vai ter de procurar um contador e vai ter de verificar quanto tempo ela trabalhou. 10 anos. 10 anos. Mas aí, na realidade, tem que verificar que não tem FGTS. O FGTS é de um ano para cá. E o FGTS de um ano para cá, digamos que ela ganha um salário mínimo. Ela vai ter direito a R$880 do FGTS. Aí ela vai ter direito, digamos, ao aviso prévio, mais 880. Já aí dá 1.720. Se você somar mais férias, isso aqui, acredito eu que ela recebeu é de fato devido. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas pela minha experiência não está errado, não. Tá certo. Vou só pedir uma pausa rapidinho, porque chegou uma pergunta que não tem a ver com o assunto de hoje. Não sei se a sua especialidade não é essa, então vou ler a pergunta, mas eu vou colocar na semana que vem, se eu não me engano, o Dr. Leandro Provenzano vem, e aí eu vou colocar para ele. E a pessoa pergunta assim, né? Que a pessoa entra judicialmente direito à consulta médica, perdeu o direito. Com isso, sem a consulta, não pode pegar remédio gratuito por não ter receita. A pessoa corre o risco de perder a guarda da pessoa que precisa do remédio. Se ela pode recorrer para ganhar direito de consulta. Isso aqui eu acho que seria melhor, né, a gente perguntar para o Dr. Leandro Provenzano, né? Mas de cara eu falo para você que ele tem todo o direito. Claro, posso responder. Pode falar, então pode falar. Sem problema algum. Ele não perde o direito. Isso aí é um dever do Estado em amparar o necessitado. Desde que ele comprove que, de fato, ele faz jus ao medicamento, desde que ele comprove que ele não tem condições de comprar o medicamento, ele pode procurar qualquer advogado ou até mesmo a Defensoria Pública, que, aliás, faz um excepcional trabalho nesse sentido de fazer valer a lei. Porque, às vezes, o Estado, que tem a obrigação para com o cidadão comum, não cumpre. Então, ele aciona o Estado para que o Estado determine a entrega do medicamento. E, se não fizer a entrega do medicamento, que faça a entrega de dinheiro para que ele possa comprar aquele medicamento para ser utilizado para a pessoa que necessita. Bacana. Esse contrato de trabalho agora, né, com as empregadas domésticas, CLT, registradinho na carteira. Normal, como qualquer empregado normal. Tá certo.
Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu só achar aqui, que foi chegando pergunta e eu fui pondo para trás. A Camila pergunta assim: tinha uma empregada na minha casa e ela era registrada no meu nome. Eu me separei e quem registrou foi meu ex-marido, depois disso, né? Ela foi demitida há um tempo por contenção de despesa mesmo, mas ela se sentiu chateada e me colocou na justiça. Pede danos morais e retroativo do tempo que trabalhou comigo, alegando coisas que não aconteceram. Como proceder? Ela vai ter que procurar um bom advogado, não é? Esse advogado vai relatar os fatos e caberá o ônus da empregada em provar quais foram esses danos morais, o que de fato aconteceu. Acho muito difícil que venha ganhar, porque como eu disse há pouco, se houve algum dano moral, ou foi entre quatro paredes, que é a residência do empregador. E ela dificilmente conseguirá provar isso da justiça, porque a prova é através de testemunhas. E ela não vai ter testemunha dentro da casa para provar contra o próprio familiar. Vou dar uma pausa mais uma vez aqui. Quantas pausas, né, doutor Décio? Fique à vontade. Estou aqui para responder. Pra gente poder ler, perguntado. Dá a dica de hoje, porque eu vou contar um negócio pro senhor. Não só as patroas, mas também as empregadas domésticas assistem o nosso programa. Beleza. Que eu sei, e a gente sempre dá dica, né, para elas poderem utilizar lá na casa também. E a nossa dica de hoje é para você deixar o frango assim mais saboroso, mais delicioso. É só você assar o frango com maçãs dentro. Darão um sabor delicioso e deixarão a carne mais úmida. Se experimentar, pode mandar um pedaço aqui pra gente, tá? Pra gente poder provar. A gente ver se tá bom de verdade. E você que, claro, comprovar as suas dicas, pode ligar também contando pra gente. Olha, eu usei sua dica, foi muito legal, deu certo. Ou então, olha, Antonielli, usei a dica, não deu certo. Né? Pra gente poder saber, ter até mesmo feedback das dicas que nós damos pra você todos os dias aqui, tá bom? Agora, doutor Décio, tem essa nova lei, tá vigorando. Quem tinha uma empregada, por exemplo, doméstica, tem há 10 anos, ela vai ter que pagar algum retroativo a partir de agora ou não? Mudou agora, a partir de agora é isso e antes era antes. A lei não pode retroagir para prejudicar as pessoas. Então, se a lei foi editada, publicada a partir de uma data, ela começa daquela data para frente, não para trás. Tá certo. E quando esses empregados têm acúmulo de função dentro de uma casa? Aí tem que verificar que acúmulo de função é esse. Em regra, se você não pactuou, se você não delimitou, se você não inseriu no contrato de trabalho, quais os serviços que seriam realizados pelo empregado, o empregado é obrigado a fazer todo aquele tipo de serviço que dê para a sua capacidade. Só é levado em consideração pelo juiz quando há uma lesão, quando há uma sobrecarga de trabalho. Exemplo, uma empregada doméstica, ela pode cozinhar, pode passar, pode limpar, pode fazer, etc. Digamos que ela passe a fazer uma função de motorista. Se o juiz entender que aquela função de motorista é inerente ao cargo, ela não leva. Se ele levar em consideração que aquela função de motorista já havia antes um motorista que fazia aquele serviço e ela abraçou, ou seja, houve um acúmulo e esse acúmulo é desproporcional, ou seja, houve uma sobrecarga de trabalho, aí ela tem direito. Aí vão me perguntar qual o percentual? Não há uma diretriz no direito. Alguns entendem que é 5% sobre o salário, 10%, eu já vi casos até de 30%. A média é de 10% a 15%. Tem a questão também da consciência, né, do próprio empregador contratar alguém, né, para fazer todos os serviços, pagar também, né, um valor razoável. Infelizmente, eu lhe confesso, em 28 anos de advocacia, que isso acontece e muito. E em relação à diarista, ela é, por exemplo, paga diarista, porque é um valor fixo, né? Fixo. E elas têm uma combinação entre elas, um valor entre elas, que eu acho super certo de ser cobrado aquilo, independente, né, do que for, a não ser que a casa seja muito grande, aí são valores diferenciados. Mas ela contratei uma diarista. É só para limpar a minha casa? Se ela for passar roupa, e se ela for lavar roupa, é a mesma coisa? É aquilo que é pactuado. Se você pactuou para limpar, você vai pagar aquilo que você combinou. Se você combinou com ela que era para passar, limpar e cozinhar, o que vale, eu sempre falo, e eu já falei várias vezes nesse seu programa, que o que vale é aquilo que é acordado entre as partes. O que é acordado não é caro. O que você não pode é ir além, seja do empregado, ou ir além por parte do empregador. Isso não pode. O que é combinado tem de ser pactuado tem de ser cumprido. Vamos, pra gente finalizar, pedir pro senhor. Que pena. Pois é, né? Dava pra gente conversar bastante coisa. Com certeza. Fala pra mim, o que o empregador, nesse caso, tem que observar a partir de agora? O que ele tem que fazer certinho? E depois, o que o empregado também tem que observar a partir de agora? No caso do empregado doméstico. Isso, do empregado doméstico. Primeira coisa, chamar o empregado, verificar o que está sendo pago, verificar se ele está ou não recolhido no FGTS, que é o principal. Isso é muito fácil.
basta acessar a própria página do INSS, ali tem o e-social, que ele vai recolher mensalmente, não é difícil. Pegar a carteira, fazer a anotação, colocar na carteira que a partir da data tal o FGTS está sendo recolhido conforme as normas legais, e se houver uma rescisão contratual, ele vai pagar, vai arcar, obviamente, com os direitos de qualquer trabalhador normal. E firmar um contrato e delimitar o horário, os dias que vão ser trabalhados, o que ela vai fazer, né, o que não vai ser feito, para evitar qualquer problema. Tudo estando pactuado, com certeza, o empregado ganha, o empregador ganha. Tá certo, doutora. Obrigada, viu, pela sua Isso, uma participação. satisfação. E eu te espero na próxima oportunidade. Eu fico lisonjeado e honrado pelos convites. Vamos já escolher um próximo tema, viu, doutor Décio? Estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Tá certo, Eu que obrigada, a agradeço. gente que agradece. E você que está em casa, não participou hoje, de repente quer participar aí, pode deixar seu recado no 3349-1015, eu mando pro Dr. Décio, ele responde também depois para vocês, né, na próxima oportunidade, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo agora, mas é rapidinho mesmo. E o Adamo já volta com as notícias de hoje. Não sai daí.